Amigos internautas, estamos de volta trazendo esse novo modelo do programa Hora da Notícia. Um programa todo remodelado para você que sempre nos acompanhou e quer saber das notícias não só da cidade, mas da região e do mundo. Um programa todo remodelado para trazer para você a informação. Eu não poderia deixar de trazer nesse primeiro programa o prefeito da cidade de Guaíra, José Eduardo Leles, o chefe executivo, até porque tem muitas perguntas a serem respondidas. Na realidade, quando fizemos o convite, deixamos claro: prefeito, sem cortes, sem edição, a pergunta nua e crua. Nós já pedimos aí, desde ontem, para os nossos internautas mandarem as perguntas para a gente. Eles mandaram, enviaram, e o prefeito vai estar respondendo para você que está acompanhando, para saber da verdade dos fatos. Qual que é a verdade da sua administração? Primeiramente, prazer estar te recebendo aqui, prefeito, nesse retorno do programa Hora da Notícia. Prazer, Marcelo. Tá preparado para hoje? Hoje não tem amizade, não tem brincadeira, hoje a coisa é... Sempre preparado, sempre. Só para os nossos internautas acompanharem, nós estamos tomando todos os cuidados, né? Essa pandemia que hoje nós estamos vivendo aí, estamos de máscara, né? Como recomenda a Secretaria da Saúde, tá aqui a outra máscara de acrílico, álcool gel, tudo isso para trazer segurança, né? Não só para o prefeito, mas para a nossa equipe que está aqui, reduzida, né? Para a gente estar trazendo esse programa. Prefeito, eu acho que eu estava pensando em fazer a primeira pergunta sobre a questão da empresa de lixo, mas eu acho que eu já vou na pandemia, né, que eu acho que é o mais óbvio, todo mundo está preocupado. Saiu um boletim ontem, quase 80 casos positivados. Hoje já deve ter passado dos 80. Qual que é a verdadeira preocupação do prefeito nesse caso da pandemia? Olha, em relação à pandemia do Covid-19, Marcelo, a minha preocupação absoluta é com a saúde das pessoas, é com a vida do guairense. Disso eu não abro mão de forma alguma. O que nós precisamos e o que nós estamos fazendo? Primeiro, todos os protocolos necessários e possíveis que foram preconizados pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, nós estamos praticando em Guaíra. Pode ter protocolo igual, mas melhor do que Guaíra não existe. Todos os medicamentos sugeridos para poder combater a Covid, nós já temos ele dentro da nossa Santa Casa. Nós temos 10 leitos de enfermaria para atender pacientes com Covid. Guaíra é o que mais faz testagem de Covid na região. Ou seja, todos os protocolos necessários, nós estamos cumprindo a regra. Agora, eu preciso ter algumas referências para as decisões que nós precisamos tomar para proteger a vida das pessoas. Primeiro, é a quantidade de leitos de UTI disponível na região. Quando nós passarmos de 60%, nós vamos ficar preocupados, já que esse é um limite providencial. Eu tenho acompanhado, e infelizmente na semana passada nós passamos desse valor, que é um crescimento médio de 5% ao dia. Enquanto nós estivermos nesse crescimento, nós temos capacidade de atender com qualidade o paciente. A partir do momento que nós vemos que esses números podem mudar, nós vamos tomar, sim, providências enérgicas. Por enquanto, nós estamos possibilitando o comércio a trabalhar com todas as restrições sanitárias necessárias e que nós temos acompanhado os focos de Covid, eles não têm acontecido dentro do comércio de Guaíra. Nós temos sido muito rígidos em relação a isso. Agora a população pode ter certeza absoluta. Se nessa semana nós vemos um descontrole no crescimento, eu vou tomar medidas rígidas. E qual que seriam essas medidas? Eu vou fechar a cidade a partir das 19 horas. E se nós não estabilizarmos, né, eu não abro mão da possibilidade de um lockdown, sim, nesse sábado e nesse domingo. Ou seja, cuidar da saúde das pessoas em primeiro lugar. Nós estamos fazendo tudo com responsabilidade, tudo com embasamento científico, tudo com referências de infectologistas, profissionais que nos dão essa condição. Então a população pode ficar tranquila, que não falta trabalho e não vai faltar energia se necessário para que protejamos a população de Guaíra. Ou seja, prefeito, então o senhor está dizendo que a prefeitura, que o comércio está fazendo a parte deles, mas tem muita gente, a população de uma maneira geral não está contribuindo. Exatamente, eu sempre tenho dito, Marcelo, não adianta decreto, não adianta polícia, é o comportamento das pessoas. Mesmo porque tem uma imagem que não é real da ação da prefeitura. A prefeitura ela pode suspender alvará, ela pode fazer multa,
Só que quem pode entrar na casa da pessoa, pode fechar um bar, um restaurante, é só por ação, por ordem judicial. Nós podemos suspender o alvará de funcionamento, só que o fechamento daquele momento que está criando uma aglomeração é somente por uma ação judicial. Por conta disso que nós estamos visualizando a possibilidade do lockdown, porque se tiver fechado, aí não pode abrir, né? Por conta que hoje nós autorizamos delivery e drive-thru, então a pessoa vai lá, às vezes num bar, pega às vezes um refrigerante e fica consumindo o próximo, e isso é uma aglomeração. Ou seja, se a população não entender esse momento e não colaborar, nós vamos trabalhar com energia, mas sempre olhando as questões científicas, quantidade de internação, evolução do contágio, e nós estamos muito atentos a isso. Prefeito, nós recebemos diversas perguntas, diversos questionamentos a partir do momento que nós anunciamos o retorno do nosso programa Hora da Notícia. Mas eu acho que a pergunta que, vamos dizer, que teve o maior índice de questionamento, que essa semana acabou explodindo aí nas redes sociais, foi a questão do contrato com essa empresa, né, que atende a nossa cidade na parte de coleta, na parte de limpeza, que o proprietário, os diretores, né, tiveram um problema judicial, não relacionado com a questão de empresa de lixo, mas teve e acabou. O dono foi preso, o envolvimento ilícito. O senhor acha que demorou para tomar uma atitude? As pessoas estão questionando, mas o prefeito já sabia. Por que não tomou essa atitude antes? Como é que vai ficar agora os trabalhadores? Como é que vai ficar a limpeza? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, eu tenho conhecimento que no dia 3 de junho, um dos sócios proprietários da empresa, que nós fizemos uma licitação de contratação, licitação íntegra, séria, seguindo todos os trâmites legais da administração pública, esse um dos sócios foi preso dia 3. Até no último sábado, a coleta de lixo domiciliar estava dentro da normalidade. No último sábado foi dia 14. Até o dia 14, a coleta estava normalizada. No dia 15, no período da manhã, nós tivemos a notícia que, por conta da equipe de trabalho, ela não ia realizar a coleta, e nós comunicamos o responsável pela empresa, e a empresa, ela, no dia 15, segunda-feira, ela realmente diz que não teria condição de cumprir o contrato. Na mesma hora, dia 15, no período da manhã, o prefeito já fez uma rescisão unilateral. Marcelo, eu não tenho medo de tomar as atitudes de interesse para a população de Guaíra. Eu fiz a mesma forma em 2017, quando houve a questão do transporte universitário. Eu fiz uma rescisão unilateral, não dando naquele momento nem a contraditório, acabei perdendo no momento da justiça, no outro momento a nossa ação ela foi procedente. Ou seja, o prefeito, eu sempre tive a coragem de defender os interesses da população de Guaíra, e isso eu não abro mão. Ou seja, a empresa abriu mão do seu serviço no dia 15 de manhã, quando era 1h da tarde, o decreto de rescisão já estava pronto. E nós nunca relutamos em relação a nenhuma posição. Hoje, essa administração, Marcelo, nós temos mais de 350 notificações para a empresa por descumprimento contratual. Mais de 300. Nós temos, eu conheço que antes nós tínhamos 5, 6 por gestão. Nós somos legalistas. É um governo certo, sempre. Nós nunca abrimos mão disso. E não vamos abrir mão. E toda a minha visão de gestão, de antecipar a preocupação com a qualidade de serviço da população, ontem, dia 15, à noite, nós já estávamos fazendo a coleta de lixo. E já tomei todas as providências, eu tenho a possibilidade, através de uma dispensa de licitação, a minha equipe já está fazendo contato com as empresas que podem vir ocupar esse serviço nessa semana, inclusive. Mas a população não está desassistida. Nós estamos fazendo a coleta de lixo. Primeiro, é um governo legalista, um governo sério, sem brincadeira,
e que não deixamos de fazer o nosso papel. O lixo já está sendo recolhido, Marcelo. Prefeito, aproveitando, né, essa colocação que o senhor fez para os nossos internautas, o pessoal que está acompanhando a nossa entrevista, mas acompanhando também alguns vereadores da oposição cobrando, em alguns casos citando até que o senhor estava escravizando, né, alguns prestadores de serviço envolvidos nessa área de limpeza. Em outro momento também, não nesse, mas nós já acompanhamos também alguns vereadores ditos de oposição, né, que seria de outras legendas contra a sua, dizendo que alguns prestadores de serviço teriam que ter um chip para saber aonde eles estariam, porque não estariam fazendo a limpeza da maneira correta ou nos horários corretos. De que maneira que a prefeitura enxerga isso? O que o prefeito Zaidor está fazendo? Olha, primeiro, infelizmente, né, no ambiente político, né, existe muita hipocrisia e muita maledicência. Eu enxergo como isso ajuda a sociedade, eu não enxergo que isso ajuda, mas faz parte do processo político. Em relação a esse problema específico da coleta de lixo, todos esses funcionários da empresa, até por prerrogativa da prefeitura, isso não acontecia, nós exigimos que na data do pagamento, já que a gente paga por tonelada recolhida, a pessoa tenha o recolhimento previdenciário de todos os funcionários. Ou seja, esses funcionários da empresa, elas vão ter seu direito trabalhista garantido, graças à exigência da prefeitura, que isso não tinha. Nós temos casos de precatório de empresas que prestavam serviço para a prefeitura, não registravam seus funcionários, os funcionários entravam contra a prefeitura e a prefeitura tinha que pagar como polo passivo. Não tem isso na nossa administração. Ou seja, até segunda-feira, essas pessoas trabalhavam para essa empresa, elas vão ter todos os seus direitos trabalhistas garantidos. E trabalhavam com qualidade, e na vinda dessa outra empresa, eu, de forma pessoal, eu vou sugerir à nova empresa que esses coletores realmente conhecem a cidade, têm feito um grande trabalho. De outro lado, Marcelo, quando se fala do trabalho da varreção, quando nós assumimos, nós tínhamos várias indagações sobre a qualidade da empresa que até então fazia a limpeza, a varreção da cidade. Nós fizemos, para mim, o maior projeto de inclusão social da história dessa cidade. Nós levamos o trabalho cidadão, ou seja, nós estamos dando emprego para as pessoas de vulnerabilidade naquele momento, e a cidade está cada dia mais limpa. A gente está se organizando para fazer isso. A nossa equipe da prefeitura, a gente se organizou, criou, se estruturou para que a gente faça as correções necessárias. Agora, evidentemente, né, de um público de 200 pessoas, você pode ter 10, 15% que às vezes não tem aquela qualidade ou não está atendendo na plenitude aquilo que é preconizado. Mas nós temos instrumento, inclusive, de cancelamento, né, desse contrato do trabalho cidadão, ou seja, prefeitura, governo sério sempre, Marcelo, legalista, fazendo as coisas, beneficiando a população, otimizando os valores de gastos e sempre com muita transparência. E o valor que esse pessoal recebe? O senhor acha que é um valor devido? O senhor não enxerga como um trabalho escravo? O que o senhor fala sobre isso? Olha, o que nós pagamos hoje para o trabalho cidadão é um valor maior do que se pagava anteriormente pela frente de trabalho, é basicamente um salário mínimo, você considerando um turno de 8 horas, na verdade eles trabalham, ou seja, isso é um caráter de inclusão social, ou seja, cada uma das pessoas que estão ali para serem incluídas naquele momento pontualmente por uma dificuldade de emprego, elas podem se achar outro emprego com melhor renda, com melhor remuneração, e a ideia nossa é isso, nós termos cada vez mais a oferta de empregos no município. Ou seja, nós fazemos tudo com consciência, com planejamento financeiro, e a gente tem garantia disso, porque a procura pelo trabalho cidadão, por exemplo, Marcelo, é muito maior que a demanda. Ou seja, se a coisa não fosse adequada, não fosse confortável, não fosse interessante, nós não teríamos tantos interessados. Prefeito, nós recebemos uma pergunta aqui do nosso internauta, e sua gestão não tem uma grande obra,
né, até o momento não tem uma grande obra de expressão. O prefeito quer deixar, né, pouco mais aí de 6 meses para o término do seu mandato. O senhor gostaria de ser lembrado com alguma obra? Fala-se muito sobre casa, né, o senhor não conseguiu fazer casa. O que o senhor fala? O que o senhor vai deixar de legado para as próximas, né, gestões? Olha, Marcelo, se você ver a história dos governantes, não só de Guaíra, do Brasil como um todo, hoje ninguém quer ficar numa obra física grandiosa. Nós precisamos ter qualidade de vida. Nós precisamos cuidar das pessoas e cuidar da cidade. Esse foi meu grande objetivo. Já que Guaíra não demanda uma grande obra. A grande obra que Guaíra precisa, que é o maior desafio, que eu estou debruçado nisso, é a oportunidade de empregos. Porque a nossa obra, primeiro, cuidar das pessoas. Nós estamos fazendo isso, incluindo as pessoas de vulnerabilidade. A saúde de Guaíra, hoje nós somos um exemplo de investimento, de resolutividade. As pessoas que lembram da Santa Casa quebrada, quase fechando. Nós fizemos uma choque de gestão dentro do complexo de saúde para que hoje nós tenhamos qualidade de atendimento para o nosso cidadão. Nós temos nossa educação com grande qualidade. Ou seja, todos os índices de investimento na qualidade de vida para que a gente cuide das pessoas, nós estamos fazendo bem feito. Agora nós precisamos cuidar da cidade. Quando eu assumi essa cidade, Marcelo, a cidade estava abandonada. A nossa frota estava tudo no cavalete. Você só tinha buraco na cidade. Era 40%. Quando você fala cavalete, estava literalmente o quê? Quebrada? Estava quebrada, né? Estava em cima de um cavalete sem poder movimentar. Nós estávamos com a cidade toda apagada, ou seja, a questão da infraestrutura, as praças todas largadas, a cidade suja. Nós precisamos cuidar da cidade, ou seja, o grande legado que eu tenho certeza que nós estamos construindo é cuidar das pessoas e cuidar da cidade. Isso é realidade. Qualquer cidadão que anda na cidade hoje vê a grande mudança, a grande transformação que aconteceu em Guaíra. Agora, atrás disso, tem uma revolução, né, que eu até coloco invisível, que é nós ajustarmos todos os procedimentos para você otimizar ou fazer gestão de qualidade no poder público. Você tem que organizar fluxos de processo, você tem que criar metas dentro do gerenciamento de pessoas. Tudo isso nós começamos a fazer dentro da prefeitura. As pessoas duvidavam que eu ia colocar ponto eletrônico, funcionário público. Ou seja, eu encarei os desafios das mudanças estruturais e estruturantes dentro da prefeitura. Então, o grande legado que nós vamos estamos deixando, é cuidar das pessoas, cuidar da cidade e organizar a gestão. Porque eu tenho a convicção absoluta que a grande obra que essa cidade precisa é uma grande explosão de geração de emprego. Essa é a grande obra. Não adianta nós construirmos alguma coisa faraônica para que eu coloque uma placa do prefeito. Não é isso que nós precisamos. Nós precisamos da qualidade de vida, da oportunidade para as pessoas. É por isso que eu me debruço de madrugada até nas altas horas da noite, porque eu quero conduzir esse município, né, nessa qualidade de vida, nessa condição positiva que, graças a Deus, nós estamos criando. Prefeito, eu fiz questão de pegar o planejamento estratégico do seu governo, 2017-2020. Uma nova visão para o desenvolvimento de Guaíra. Inclusive, o senhor fala aqui de uma frase, ó, é possível com muito amor a nossa terra, responsabilidade, trabalho, honestidade, carinho, muita confiança em criar um novo tempo para Guaíra. O senhor acha mesmo que o senhor cumpriu 100% desse planejamento que o senhor fez, que o senhor ofereceu? Porque no papel, o papel aceita tudo. O que o senhor tem a dizer à sua população? Marcelo, na frase que você colocou, responsabilidade, seriedade, amor, foram cumpridos 100%. Você não vê uma denúncia do meu governo, a não ser questões de maledicência, situações de confronto político. Às vezes você faz algum ofício ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, mas graças a Deus é um governo legalista, é um governo sério sempre. Nós não abrimos mão disso de forma alguma. Agora, dentro do que nós planejamos estrategicamente para o município, Marcelo,
eu posso dizer para você, 95% disso aqui ou está cumprido ou está sendo cumprido. É só a população pegar cada uma dessas situações e ver, né, e acompanhar, olhar lá atrás. Cada uma dessas situações, elas estão sendo cumpridas ou foram cumpridas. Aí você me coloca que muito mais do que uma demanda, mas é uma celeuma que a população sempre discute, que é a construção das casas. Sabe? Eu ia perguntar isso agora. Você prometeu casa no plano de governo? Você não está aqui. Planejamento estratégico, uma nova visão para o desenvolvimento de Guaíra. Eu fiz um compromisso com a população que eu ia criar todas as estratégias possíveis para que nós fizéssemos uma oportunidade de residência para as pessoas. E para a gente colocar para a população como é que eu enxergo tudo isso, ô Marcelo, eu vou dizer para você, na história de Guaíra, eu vou dizer que somente 4 prefeitos deram casa para as pessoas. Eu gostaria que o senhor explicasse isso, porque a gente acompanha direto nas redes sociais, ex-prefeitos falam que fez casa. Na verdade, Marcelo, se a gente voltar na história de Guaíra, eu posso dizer que somente 4 prefeitos deram casa aqui em Guaíra. Dr. Fábio, Adinaer, Menininho e Dr. Orlando. Por que eu falo isso? As casas que foram de verdade dadas foram mutirão 1, 2, 3 e 4. Ou seja, os prefeitos financiaram a matéria-prima para a construção da casa e os moradores, através da assistência social, eles construíram as suas casas. Todas as outras casas, elas tiveram modelos em que foram financiados pelo governo. Antigamente nós tínhamos a Coab, né, e depois virou CDHU. O governo do estado tinha recurso, construía as casas e sorteava para a população. E ao longo do tempo, o governo federal, principalmente o governo petista, foi tirando do estado a prerrogativa da construção de casas e levou para a Caixa Econômica Federal. E era um modelo que nós estamos hoje. E o que vai acontecer com as 232 casas? Nós vamos sortear as 232 casas, a pessoa vai ter que se dirigir à Caixa Econômica Federal, vai ter que ser seu nome, tem que ser aprovado para que ele seja beneficiado. Antigamente não tinha isso. Antigamente era dinheiro do Estado, ele ia construir, fazia o sorteio, não tinha questão de impedimento, de questões pessoais. Era outra história. Até você ter falado. Então, como assim? Uma pergunta nua e crua. Prefeito, por que então não saiu essas 232 casas? Marcelo, como é que vai fazer casa sem esgoto, Marcelo? Não tem jeito. Sabe, é uma falácia que se criou. Eu tive que terminar a estação de tratamento de esgoto. E por que até hoje ela não está pronta? Porque quando eu assumi, eu precisava colocar os tubos para o esgoto passar. A hora que eu fui colocar os tubos, não tinha autorização do proprietário. Tive que entrar com processo jurídico, demorou 1 ano e meio para eu conseguir autorização, desapropriar, pagar o proprietário. Depois desse 1 ano e meio, a hora que eu fui dar ordem de serviço para a empresa faliu, a empresa quebrou. Aí eu tive que fazer outro processo de licitação. Então as 232 casas que nós vamos sortear até 13 de julho, não saiu porque não tinha onde colocar o esgoto só por conta disso. Né? Eu até tenho que dizer que o prefeito anterior, ele deixou o terreno comprado. Eu fui lá e fiz a doação, fiz todos os trâmites, então só não saiu por causa da estação de tratamento de esgoto. E vai sair as 302 casas, que já é um modelo diferente, por conta que nós criamos um processo licitatório em que provavelmente participam só as grandes corporações, né, empreendedoras do país, que elas têm cacife para ir lá, construir as 302 casas e ir vendendo de forma paulatina. Ou seja, é um mecanismo que meu nível de relacionamento, os contatos que a gente tem, a gente viu a viabilidade disso. E o prefeito anterior fez essa licitação no final da gestão anterior, mas não poderia, fez de forma indevida. Como é que você vai construir casa onde não tem estação de tratamento? Então é por conta disso. Mas todo o meu projeto de melhoria do ambiente habitacional, ele não vai só nessas 232 com as 302 casas. Eu acabei, Marcelo, com a farra do loteamento em Guaíra. Deixa eu perguntar isso agora, porque chega uma pergunta aqui do internauta dizendo assim:
O prefeito não faz as 232 casas e não deixa os loteadores fazer casas. Não estou aprovando todas as diretrizes, mas eu acabei com a faca. Não tem que fazer que nem no Reinaldes tem, que entrega um loteamento que não tem bueiro, que o asfalto da última rua está acabando, não tem mobilidade, não tem isso mais. Eu estou sendo extremamente exigente na responsabilidade do empreendedor e estou sendo ágil. Todos os nossos pedidos de diretriz estão sendo aprovados. Por quê? Lote de qualidade, quanto mais oferta, menor preço. E as pessoas hoje de Guaíra, que nós temos muitos empregados nas usinas, na predileta, na própria prefeitura, nós temos pessoas que têm a condição de pegar essas casas através da Caixa Econômica Federal. Ou seja, nós criamos todo o arcabouço para possibilitar as pessoas terem casa. As pessoas que têm mais dificuldade, as 232, mais as 302. Agora, do resto, acabando com a farra do loteamento em Guaíra, nós vamos cumprir o nosso plano estratégico de moradia para as pessoas. Tem uma pergunta aqui que eu não poderia deixar de fazer, né? Prefeito, corre na cidade a versão que durante seu mandato, só impostos foram arrecadados quase 700 milhões. 700 milhões. E que mesmo assim o senhor, como prefeito, tomou um empréstimo do tão falado 18 milhões para recapear as nossas cidades. Então é o seguinte, ainda foi necessário pegar dinheiro emprestado. Onde foram os 700 milhões arrecadados? Mas é assim, eu quero também que o senhor explique de maneira assim, que do mais simples, ao que seja gabaritado, entenda. Porque toda vez que bota nessa tecla, o que o prefeito fez com 700 milhões? Para onde foram? Marcelo, primeiro não é 700 milhões. Se você somar 141 milhões de 2017, 155 de 2018, 168 de 2019, e provavelmente nós devemos trabalhar em 150, 155 em 2020, não vai passar de 620 milhões. Ou seja, não é 700. E não é só de impostos, isso é de arrecadação, de transferência do governo do estado, transferência do governo federal. Mesmo porque, quem lembra da época do Dr. Fábio, do meu pai, nós tínhamos um posto de saúde. As escolas não eram por conta do município, era por conta do estado. A prefeitura só tinha obrigação de cuidar da limpeza pública, e de algumas outras questões básicas. Hoje não. Hoje a prefeitura cuida de tudo. Cuida da saúde, cuida da educação. Então, desses 620 milhões, nós gastamos, Marcelo, 47% em folha de pagamento. Vamos explicar aí para o nosso internauta. De 620 milhões, quantos por cento que já tira e vai para a folha de pagamento? 47% vai para a folha de pagamento. Não pode mexer. Na verdade, eu não posso passar de 54, sabe? E não tem. Isso é um valor, é um valor garantido ao longo pela história pelos nossos funcionários. Eu pago o motorista da ambulância que leva a senhora no hospital em Ribeirão, eu pago a professora que dá aula, eu pago a merendeira que produz o alimento da criança, eu pago a enfermeira que atende numa unidade de saúde, eu pago a pessoa que faz a limpeza, que cuida da praça, que cuida da segurança. Então, esses 47%, Marcelo, é para a folha de pagamento. Eu tenho que a obrigatoriedade de gastar 25% da educação. É ônibus, é motorista. Vamos fazer matemática. 42 mais 25. 47 mais 25. 47 mais 25. E na saúde eu gasto 23%. Eu tenho a obrigação de gastar 15%, eu gasto 23%. Pra você ter ideia, nesses 4 anos eu devo passar para a Santa Casa mais ou menos contratualizado, é evidente, 28 a 30 milhões de reais. Contratualizada. A Santa Casa subiu o serviço de pronto-socorro, de atenção especializada. Ou seja, parte desse recurso nós passamos para a Santa Casa. Todas as entidades, Marcelo, que estavam fechando a PAI, hoje eu estou passando quase 1,5 milhão por ano para a PAI. A Sogub estava sem... Eu hoje estou pagando regularmente, o asilo sempre muito bem administrado, nós aumentamos as parcerias, o SOS, a Associação Lar, ou seja, toda a estrutura do município ela estava quebrada e nós investimos esses recursos. Agora, além disso, quando a gente fala de funcionário, é importante a população conhecer
eu acabo gastando mais ou menos 5%, o funcionário tem direito a auxílio alimentação. Então eu gasto mais ou menos 27 milhões nos 4 anos só de auxílio alimentação, que é um privilégio merecido do funcionário público. Ou seja, se você pegar 47 com 5, 52, 53 vai para custear o funcionário público. E essas contas, 2017, para você ter uma ideia, eu tinha 2% de investimento. Ou seja, de 150 a 140 milhões, 2%, eu tinha menos de 2,5 milhões para arrumar praça, para arrumar iluminação, para trocar um carro. O que eu tinha que planejar? Eu tinha que fazer um aporte de capital para que eu pudesse melhorar a infraestrutura da cidade. Otimizei serviços, economizei nas despesas correntes. Hoje nós diminuímos a despesa corrente do município, ajustei a arrecadação, nós subimos para 6% a capacidade de investimento. Só que 6% dava mais ou menos 7, 8 milhões. Eu precisava cuidar da cidade, eu precisava mudar a iluminação, trocar a frota, trocar os tubos de amianto, eu precisava recapear a cidade. Então eu fiz um planejamento, já que eu estou melhorando a capacidade de arrecadação ao longo do tempo, para que... e outra coisa, nós pagamos, Marcelo, mais ou menos 320 mil reais por mês de dívida da Previdência, do fundão. Se você pegar lá, 31 de dezembro de 2016, dívida do fundão, 11 milhões, você pega hoje lá, falta mais 400 mil reais, eu paguei a dívida do fundão. E todas essas dívidas que nós vamos fazer, ela vai custar para a prefeitura mais ou menos 200, 210 mil reais por mês. Melhorei o nível a capacidade de investimento do município, coisa que há muito tempo ninguém planejasse. Por isso que eu posso bater no peito e falar assim, isso não é despesa. Esses 10 milhões aí, nem sei onde está esse dinheiro. Não, o dinheiro do recap está aí. E vou mais. Se eu peguei, gastei 1,8 milhão na troca de iluminação, eu vou economizar mais ou menos 500 mil por ano de iluminação. Ou seja, em menos de 4 anos, Marcelo, eu pago o investimento da iluminação. Se eu gastei 2 milhões na troca da frota, eu gastava mais ou menos 1,3 milhão, 1,4 milhão de manutenção por ano, eu vou gastar 700, ou seja, em 4 anos eu pago, eu vou gastar menos, eu vou ter mais poder de investimento. Agora, e o recap? Não tem jeito. Como é que essa cidade toda esburacada? Né? E daqui 20 anos, esse recap vai estar com a mesma qualidade. Agora, infelizmente, eu ouço de alguns políticos que não sabem fazer gestão, nunca fizeram gestão em lugar nenhum, né? Só sabem, às vezes, falar mal das pessoas, mas nos seus negócios, nas suas vidas privadas, nunca souberam fazer gestão. Né? E às vezes tem um outro político que emprestou dinheiro a vida inteira como fomento de desenvolvimento e vem criticar um aporte de capital para desenvolvimento. Ou seja, é hipocrisia, é malicência, é política. Agora é pegar os números. Pagava 330, 340 mil por mês de previdência, vai pagar 220, com a frota mudada, com as lâmpadas todas trocadas e tudo com recap. Isso é gestão, isso é ter preocupação com a qualidade de vida das pessoas. E não vem com essa mentira de 700 milhões, que é 620 milhões. Prefeito, não poderia deixar de falar, né? Basicamente atendemos aí todos os internautas que questionaram os assuntos do momento. Mas no seu ponto de vista, como está a saúde goianiense? Está boa? Porque ainda existe muita reclamação. Marcelo, nós tivemos muitos desafios, né? Primeiro, quando nós assumimos, a administração anterior queria levar o pronto-socorro na UPA. Tive coragem, tive firmeza, fui no Ministério da Saúde, falei, ali não tem que ter pronto-socorro. O pronto-socorro é dentro da Santa Casa. E graças a Deus estamos autorizados, é lindo o nosso centro de especialidade, aumentando cada dia as especialidades, vamos trazer até urologia para Guaíra. Aí nós levamos para Santa Casa, uma luta árdua, trouxemos a sociedade, ela teve dificuldade para fazer gestão, mas aí é um ponto que eu coloco com muita firmeza dentro da nossa gestão. Eu nunca relutei a tomar decisão. A hora que eu vi a dificuldade da sociedade em tomar conta da Santa Casa, eu bati no peito, Marcelo, falei, não, é a prefeitura que vai tomar conta, chamei o Márcio, que é uma pessoa de confiança, nós vamos fazer uma mudança dentro daquela Santa Casa. E fizemos. Nós tínhamos um passivo de mais de 10 milhões, hoje nós estamos com um passivo
tudo negociado de 3 milhões e 700. Eu tive coragem, Marcelo, de peitar uma empresa que estava cobrando 25 mil reais por mês de oxigênio. Hoje nós construímos uma usina de oxigênio dentro da Santa Casa. Ou seja, são ações dessa que nós melhoramos a qualidade. Agora você tem que ter postura, você tem que ter firmeza. É o que eu digo, é um governo sério, sempre. É isso que nós não abrimos mão. E conseguimos, com a parceria, levar o pronto-socorro lá dentro. É um trabalho fantástico que minha mãe tem feito lá, reformando a Santa Casa, trocando o telhado, colocando um quarto novo. Estamos aparelhando, comprando uma tomografia. Então, ou seja, é um exemplo da decisão firme do governo para poder cuidar da vida das pessoas. Foi o que nós fizemos com a Santa Casa. Então é isso. Qualidade de vida e cuidar da saúde das pessoas, acima de tudo. É como você colocou no meu jornalzinho de planejamento estratégico. É ter carinho com a população, ter responsabilidade, olhar nos olhos da população e falar a verdade. Isso nós nunca fugimos, nunca, dessas responsabilidades, porque eu sou de Guaíra, tenho 54 anos, eu vivo aqui, com a minha família, tenho minha história, e vamos continuar amando Guaíra, como sempre fizemos, minha família sempre fez, e cuidar desse povo maravilhoso. Marcelo. Prefeito Zé Eduardo, obrigado pela sua participação, aceitou nosso convite, não se importando com o fluxo de perguntas e o tipo de pergunta que estaria vindo para cá, para estar respondendo. Então eu agradeço a retomada desse nosso programa, que fez tanto sucesso ano passado, e está voltando com força total. Nosso espaço fica sempre à disposição, viu, prefeito? Obrigado pela atenção da entrevista. Não, mas é isso, Marcelo, nós precisamos ser sempre transparentes no que acontece, e essas oportunidades são muito importantes. Esse é o nosso programa, a Hora da Notícia, e você pode participar também, é só entrar em contato com a nossa redação, todos os pré-candidatos, alguns já me procuraram, fica à disposição para participar do programa Hora da Notícia, lembrando, sem edição, sem retaliação e sem cortes. Aqui, o que a população perguntar, você vai ter que responder. Obrigado pela sua audiência.